Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nosso tempo de palavra e oração será para tomarmos cuidado com as influências ruins na nossa vida. Você sabia que ninguém é tão convicto que não possa ser influenciado? Sim, às vezes o Senhor está ali, abençoando o nosso coração. Ele está transformando a nossa vida. De repente, alguém cruza o nosso caminho e começa a influenciar o nosso coração negativamente. E às vezes a gente vai dando ouvidos a essas pessoas, e muito pelo círculo de amizade que às vezes a gente vive, às vezes o círculo ali de relacionamento, nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, e às vezes a gente vai deixando o nosso coração ser contaminado. Inclusive na internet, às vezes a gente para ficar seguindo perfis que são perfis de fofoca, perfis de maledicência, de calúnia, perfis de perversidade. E lá em Salmos capítulo 1, o Senhor nos dá um alerta sobre isso. Ele fala assim, olha, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, mas não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Sabe o que esse versículo aqui nos ensina? Trocar as falácias, trocar essas palavras perversas, esses ambientes perversos pela palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor ela sempre vai revelar se a gente está num lugar bom ou se a gente está num lugar ruim. Eu não sei se você já teve assim alguma roda de conversa ou se você já viu alguma notícia, alguma coisa e aí você ficou na dúvida, meu Deus, será que isso aqui é bom? Será que isso aqui é ruim? Eu mesma, já estive em situações, em rodas de conversa, ouvindo pessoas falar e aí ficar com meu coração, será que isso que eu estou ouvindo é algo bom ou é uma perversidade? É algo bom ou é algo que vai me desviar dos caminhos do Senhor? Então, esse versículo aqui para nós é um alerta. Ele fala dessa roda de pecadores, deste lugar que está corrompendo. E às vezes a gente vai dando ouvido para isso. E nós temos que cuidar do nosso coração, de quem a gente tem ouvido conselho. Ele fala aqui, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Vocês sabiam que conselho, muitas vezes a gente está pedindo para alguém algo que a gente quer ouvir, gente? Você já pensou em fazer algo ruim? E aí você vai lá ouvir conselho daquela pessoa que vai concordar com você? Eu lembro que teve uma época da minha vida, lá da minha juventude, que eu sabia que eu estava fazendo algo ruim, assim, e eu fui pegando conselhos de pessoas que estavam confirmando aquilo, estavam ali dizendo que eu podia fazer aquilo que eu estava pensando em fazer. Isso é conselho dos perversos, porque um bom amigo, um amigo verdadeiro, um amigo de Jesus, ele vai te ouvir, mas ele vai te corrigir. Ele vai sempre te levar para o caminho certo, mesmo que isso venha doer em você. Um bom amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. E aí ele diz assim, olha, não se detém, não permanece, não fica ali no caminho dos pecadores e não se ajunta na roda de zombadores. Então você tem que perceber qual é a sua roda hoje de amizade, qual é a sua roda de relacionamento. Sim, o seu ambiente vai determinar os seus pensamentos. Você tem que cuidar muito, gente, cuidado das mesas que você senta. Eu mesmo teve um período da minha vida que eu percebi que eu tinha amigos, você já teve amigos que estão sempre te mostrando o lado ruim das coisas, sempre falando das pessoas e colocando aquela pulga atrás da tua orelha que nem existia? Já teve amigo assim? Que você fala, eu não tinha pensado nisso. Então, eu tinha uma amizade que a pessoa, ela sempre trazia o lado ruim das coisas, o lado ruim das pessoas, o lado ruim das situações. E aquilo, gente, sujava o meu coração, contaminava o meu coração. Mas era muito sutil, sabe? Era muito imperceptível, assim. Quando eu percebia, eu já estava olhando de uma maneira errada para aquela situação ou para aquela pessoa, sendo que inicialmente eu não tinha esse coração. E aí eu percebi que havia uma pessoa perversa do meu lado. E às vezes essa pessoa perversa é uma pessoa que está dentro da igreja, é uma pessoa que se diz irmã, é uma pessoa que até confunde a gente, porque eu olhava e dizia assim, meu Deus, parece uma pessoa tão abençoada, mas era uma pessoa que sempre tinha uma palavra de perversidade nos lábios, uma pessoa que sempre me levava a pensar algo ruim. Então a gente tem que cuidar do nosso coração,
Porque essas pessoas, elas estão formulando ali as nossas ideias. Às vezes a gente está deixando nosso coração se contaminar. E aí no versículo posterior, aqui no versículo 2, o salmista fala o seguinte: olha, pelo contrário, ao invés de você ficar ouvindo o conselho do perverso, você ficando ali na roda dos pecadores, você está em assunto que não é para você estar, você está num ambiente que não é para você estar, você está concordando com algumas coisas que não é para estar concordando. Muito pelo contrário, você vai fazer o que agora? Você vai ter prazer na lei do Senhor e nela você vai meditar. Aqui, ó. E na palavra do Senhor você vai meditar, porque, gente do céu, a palavra do Senhor, ela nos corrige de uma tal maneira, não é verdade? Você já alguma vez estava assim com o seu coração meio, sabe, com, sei lá, com dúvida, com pecado, alguma coisa contra alguém, de repente você foi ler a Bíblia e a Bíblia te corrigiu? E a própria palavra do Senhor, assim como diz a expressão, né, te deu no meio? Quantas vezes, gente, eu fui pega pela palavra. E aí eu falei assim: Senhor, graças a Deus, que ao invés de ouvir o inimigo, eu ouvi a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos corrigindo, né? O Senhor nos ama a tal ponto, gente, de nos consolar, de nos acolher, mas ao mesmo tempo de te pegar assim e trazer de volta para o caminho do Senhor. Então, glória a Deus por esse salmo de hoje, né? Eu sei que você aí foi muito abençoado. Não é verdade, gente? Que salmo maravilhoso. Salmo que diz assim, ó, dá aquele chacoalhão e diz assim: ei, volta. Cuidado com essa rodinha de conversa, cuidado com essa pessoa do que você tem ouvido. O Senhor vem, volta a ler a palavra, olha para a palavra, olha o que a palavra diz. Você sabe que fofoca não vem de Deus, você sabe que calúnia não vem de Deus, você sabe que falar, né, isso está errado. Quando estiver pesando o seu coração, não acho que é bobo, não. É o Espírito Santo te avisando, é o Espírito Santo sinalizando. Olha, eu já vi muita gente sair de igreja, eu já vi muita gente assim, perder bênção mesmo de Deus, perder ministério, porque ficou dando ouvido para pessoas que confundiram confundiram o coração, confundiram a mente. Então, feche os seus ouvidos para qualquer espírito de confusão que está entrando aí na sua vida e te roubando, né, daquilo que o Senhor tem para você, te tirando e te roubando o teu lugar. Posso ouvir um amém? Escreva aí nos comentários, né, para que o Senhor realmente te dê um ambiente saudável, para que o Senhor te dê um ambiente abençoado, para que você não dê ouvidos, né, para pessoas perversas, para que você não sente em roda de perversidade. Amém? Vamos orar então? Obrigada, Senhor, por essa palavra tão poderosa. Meu Deus, eu sei que essa palavra para algumas pessoas aqui foi resgate do Senhor. Nós sabemos, Deus, que o salmista aqui está nos alertando, está nos dizendo: olha, não ande em roda de perversos, não fique no caminho dos pecadores, né? Não fique em roda de zombadores. Vá para a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, e assim nós queremos fazer no dia de hoje, Senhor. Pai, feche os meus ouvidos para pessoas que vêm trazer confusão para o meu coração. Deus, eu quero fechar os meus ouvidos para maledicência, para calúnia, para fofoca, para perversidade. Toda perversidade, Senhor, afasta do meu coração, porque eu não quero perder aquilo que o Senhor tem feito e construído na minha vida. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por essa palavra tão rica, tão poderosa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Gente, essa palavra aqui, ela é uma proteção. Se você de fato quer que, assim como a sua vida foi protegida hoje, guardada pelo Senhor, né, envie essa mensagem para pessoas que você ama, para que essas pessoas tenham esse coração protegido, assim como o seu foi protegido no dia de hoje. E também, se você chegou aqui hoje e não se inscreveu ainda no canal, é nova por aqui, vai ali, se inscreva rapidinho, ative as notificações, porque todos os dias a gente tem aqui um tempo de palavra e oração e eu estou esperando você.